Olá, Masterfãs! Bem-vindos ao Master Tuts. Eu sou o Henrique Barros, arquiteto e instrutor dos cursos Master Tuts, e vamos lá para mais uma aula. Hoje a gente vai aprender como converter um bloco em proxy aqui do 3ds Max para depois abrir lá no SketchUp e usar a nova versão do VRayNext, que teve uma super atualização e vai facilitar muito o nosso fluxo de trabalho dentro da ferramenta. E uma dica importante antes de você exportar esse modelo lá para o SketchUp é configurar os materiais da forma certa, saber exatamente se os materiais estão configurados para o V-Ray ou para o Scanline, que é o renderizador padrão aqui do 3ds Max. Clicando na letra M no teclado, você abre o editor de materiais. E como existem vários renderizadores no mercado, é importante você observar antes se os materiais já estão configurados, se você consegue visualizar os materiais aqui, você consiga substituir as texturas lá no SketchUp. Lembrando que, por enquanto, essa opção de exportação do V-Ray não permite que você leve todos os mapeamentos. Então vamos fechar o editor de materiais, vamos clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção V-Ray Mesh Export. Caso essa opção não apareça, lembre-se de habilitar o V-Ray como motor de render principal aqui do 3ds Max. Vamos clicar em V-Ray Mesh Export, em seguida selecionar a pasta onde queremos salvar o arquivo, já tenho a minha pasta selecionada. Marque a opção exportar todos os objetos selecionados como um único arquivo e também escolha a opção criar multi-submaterial. Essa é a opção apenas para garantir que os materiais aparecerão como um único arquivo lá no V-Ray para o SketchUp. Vamos clicar em OK. Agora vamos abrir o SketchUp. Nessa nova versão do VRayNext, a gente tem um modo diferente de trabalhar com a ferramenta e a gente vai aprender alguns macetes para poder configurar o nosso proxy uma única vez e poder usar em todos os nossos projetos. Mas antes de trazer o modelo proxy, eu vou apagar os materiais que já existem aqui na cena. Vamos até o editor de materiais do SketchUp, clicar em selecionar, em seguida detalhes e escolher a opção apagar tudo. Nós vamos apagar todos os materiais que estão no nosso personagem. Em seguida vamos abrir o Asset Editor e você vai perceber que a gente não tem nenhum material aqui na nossa cena, apenas a luz do sol. Vamos até a barra de ferramentas Geometrias no V-Ray, selecionar Import Proxy, escolher o nosso arquivo e clicar em Abrir. Vamos posicionar o nosso objeto na cena. OK. Vamos posicionar o nosso modelo, utilizar a ferramenta Mover, trazer ele um pouco mais para frente, utilizar a ferramenta Escala para poder reduzir. OK. Vamos clicar em Render em tempo real. Assim a gente vai ver nas propriedades do nosso objeto. Vamos aproximar um pouco mais. Como a gente pode perceber, da mesma forma que nas versões anteriores do V-Ray, todas as vezes que a gente traz o modelo proxy, ele não carrega os materiais, já que os materiais do V-Ray do 3ds Max são .mat, enquanto os materiais do V-Ray para o SketchUp são VRMat. Então o que a gente precisa fazer é recriar os materiais aqui no V-Ray para o SketchUp. E agora eu vou mostrar o passo a passo para você poder criar uma vegetação de forma fisicamente correta. Nessa nova versão do V-Ray mudaram algumas opções. Observe que eu ainda não tenho nenhum material criado na minha cena, apenas o material do arbusto. E nessa atualização do VRayNext para o SketchUp, os materiais aparecem dentro da própria configuração do proxy em geometrias. Para esse objeto a gente só tem dois materiais, os galhos e as folhas. Eu vou abrir a minha pasta do arquivo para a gente poder visualizar as texturas. Nós temos dentro desse arquivo várias texturas para o tronco e também texturas para as folhas. Nós vamos carregar cada textura no slot correto para poder criar o nosso material. Vamos começar primeiro com o tronco. Vou clicar com o botão direito do mouse e escolher Generic. Em seguida, renomear, vamos chamá-lo de arbusto, tronco e adicionar as texturas. Vamos abrir a pasta, arrastar o material de tronco para o canal de Fuse. Configurar o reflexo em 100% de reflexo, já que esse é um material dielétrico, ou seja, um material não condutor de eletricidade. Selecionar a textura Gloss e adicionar o slot Gloss. Clicar na textura, modificá-la para linear, voltar uma vez. Se você achar que o material ficou muito reflexivo, habilite a opção para fixar a pré-visualização. Em seguida, clique com o botão direito do mouse sobre o slot em Glossiness, Wrap In e escolha Spline Curve. Vamos reduzir em valor um pouco essa curva para poder minimizar mais os reflexos. Vamos voltar uma vez e no nosso material habilite as configurações avançadas e marque a opção Gloss Fresnel. Assim você vai ter uma qualidade muito melhor do efeito especular do seu material. Vamos até o Bump
selecionar na nossa pasta a textura. Nós temos também a textura Normal Map e a textura Displacement. Escolher o modo como Normal Map. E na textura Normal Map, escolher o Color Space como Linear e a opção No Filter. Vamos voltar uma vez. E nessa versão você vai perceber que o Displacement não aparece no V-Ray Material. A gente precisa adicionar ele como atributo, selecionando essa opção e escolher Displacement. Vamos habilitar, selecionar nossa textura na pasta, arrastá-la para dentro do slot, em seguida escolher Color Space como Linear, No Filter, voltar uma vez e reduzir o tamanho do amount para 0,2, por exemplo. Não vamos colocar um valor muito grande nessa propriedade. Ok, já temos o material do tronco pronto, agora a gente só precisa adicionar ao objeto. E para fazer isso é bastante simples. Segure a tecla Ctrl no teclado, em seguida selecione a opção Geometrias. Vamos desabilitar a pré-visualização do nosso material, selecionar o Proxy e em seguida arrastar esse material para o slot de acordo com a pré-visualização que a gente vê aqui no SketchUp. E olha só que legal, o nosso material já vai aparecer aqui corretamente, olha só. Agora a gente só precisa configurar as folhas, e nessa nova versão do V-Ray Next tem um recurso muito legal que faz o nosso trabalho ser ainda mais rápido. Vamos criar um novo material genérico, vamos renomear para arbusto, folhas, selecionar o nosso arquivo proxy e arrastar o material da mesma forma para o slot vazio que representa as folhas. Olha só, ele já vai carregar aqui a cor. Por enquanto a gente ainda não tem as texturas. Nós vamos selecionar a textura Diffuse e adicioná-la ao canal Diffuse no SketchUp. Ele já vai começar a aparecer aqui na tela, olha só. Porém a gente percebe que as folhas ela aparecem com a geometria em volta. Ela não está recortada. É por isso que a gente precisa utilizar um mapa de opacidade para deixar as folhas com o formato correto. Vamos até a guia Opacidade, abrir novamente a nossa pasta e carregar a textura Opacidade para o slot. Ok, a gente já vai ver as folhas da forma correta na visualização. Olha lá que legal. Agora vamos habilitar o reflexo. Em Reflex Color, adicione 100% de reflexo, já que esse é um material dielétrico e essa é a opção da reflectividade máxima do material. Vamos selecionar na pasta a textura Glossiness, lembrando de configurar o Color Space em Linear. Isso é muito importante para a gente conseguir o resultado correto dos materiais. Vamos voltar uma vez, olha só. Vamos adicionar agora o Bump ao nosso material. Selecionar Normal Map. Na nossa pasta, arrastar a textura para dentro do slot. Definir o Color Space como Linear. No Filter para o filtro na textura Normal Map e voltar uma vez. Ok. Nós temos a nossa textura completa, vamos aproximar um pouco mais na visualização, apenas para poder ver como é que as folhas eles estão com o relevo. Vamos dar uma olhada. Vamos deixar ele carregar o nosso render. Olha só, as nossas texturas já estão corretas, a gente tem um mapeamento bump, mas ele não está tão intenso. Porém, as folhas ela tem uma particularidade que a gente não pode esquecer. Nós precisamos adicionar um mapeamento de translucidez a essa textura. Nas versões anteriores do V-Ray, a gente criava esse processo utilizando o Two-Sided, que era um processo mais demorado e que muitas vezes acabava você perdendo o mapeamento correto do material. E para que isso não aconteça, nessa nova versão do V-Ray, a gente pode adicionar um mapa de translucidez através de atributos. Selecione translucidez e você vai perceber que o seu material automaticamente ele já vai ficar translúcido. Mas para que o material fique ainda mais completo, em refração, vamos habilitar uma opção chamada Fog Scattering. Essa opção, na verdade, era chamada de translucidez nas outras versões do V-Ray. Habilitando a configuração, você vai criar a ideia de que o seu material é realmente translúcido. Quando você cria o efeito de translucidez, o Fog Scattering é a opção que vai dar cor. Como eu falei, esse modelo é bem completo e a gente tem uma textura para ser usada aqui no Scattering, que é essa textura aqui. Observe que essa é a mesma textura da folha, só que a gente tem uma saturação muito grande. E essa é a ideia que você precisa trabalhar para conseguir criar o efeito no Fog Scattering. Se você não tiver essa textura, basta você criar uma tonalidade
aproximada da cor do material para você poder criar esse mesmo efeito. Olha só, toda vez que a gente habilita o Fog Scattering, acontece um erro aqui no V-Ray. Olha só, vamos aproximar um pouco mais da folhagem e a gente vai ver que vai aparecer uma borda branca nessa superfície. É por isso que quando você utilizar o Fog Scattering, na translucidez, reduza esse valor para mais próximo do preto, até o ponto que ele não mostre essa propriedade. E basta a gente trabalhar na configuração de translucidez para conseguir o efeito correto. Olha só. Perfeito, nosso material já está completo. Eu vou renderizar a nossa cena completa para a gente ver essas propriedades e ver o resultado final. Vamos lá. Ok, após o render terminar, esse aqui é o resultado da vegetação, olha só, bem completa, configurada de forma fisicamente correta, com as propriedades de reflexo e também a translucidez do material. Agora vamos voltar ao Asset Editor, e aqui tem uma dica bem legal, que é a opção de você salvar o arquivo proxy diretamente numa pasta a partir do Asset Editor. Vamos expandir a janela do Asset Editor, e na parte inferior do lado esquerdo nós vamos ter uma pasta para poder carregar novos assets. Em seguida, escolher a pasta no nosso computador e clicar em selecionar. E essa é uma opção similar àquela que a gente utiliza para poder carregar nossos próprios materiais, que a gente já viu nas versões anteriores do V-Ray. E aqui no canal você encontra uma aula onde eu falo exatamente como é que você cria essa pasta e você carrega seus próprios materiais. Vamos clicar nas geometrias, selecionar o arbusto e em seguida arrastá-lo para dentro da nossa pasta. Olha só que legal! Dessa forma eu vou manter esse arquivo salvo na pasta para que eu possa utilizar em outros projetos de uma forma muito prática e o mais importante, sem perder os nossos materiais como acontecia nas versões anteriores. E para demonstrar, eu vou fechar esse arquivo, abrir um arquivo novo no SketchUp. Você vai perceber que agora nosso personagem voltou aqui completo. E para carregar o modelo, nós vamos até o Asset Editor e arrastar esse objeto para dentro das configurações do V-Ray. E para carregar o arquivo na cena, vamos até a bandeja padrão, selecionar componentes, escolher o nosso arbusto e colocá-lo na cena. Olha lá. Vamos reduzir o tamanho com a escala e renderizar para a gente ver o resultado. Perfeito. Olha só, o nosso arbusto já veio aqui totalmente configurado, os materiais já aplicados ao objeto e com todas as propriedades que a gente salvou sem perder nenhuma configuração. Sem dúvidas, essa é uma evolução muito grande na ferramenta. Agora a gente pode utilizar modelos mais detalhados e eu vou compartilhar esse proxy com vocês lá no ArcDesign para que você possa fazer o download e testar esse objeto na sua cena. Lembrando que o arquivo vai ficar salvo na versão V-Ray Next 4.2 para o SketchUp, então você só vai conseguir utilizar esses mesmos recursos se você estiver trabalhando com essa versão, ok? Então é isso aí, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado mais uma vez por ter assistido. Um forte abraço e valeu!